sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que bom ter vocês aqui comigo. Sejam todos muito bem-vindos mesmo. Hoje nós vamos falar sobre a Lia. Estamos falando sobre mulheres da Bíblia. São aulas onde eu estou falando sobre as mulheres da Bíblia. Sejam muito bem-vindas em nome de Jesus. Em nome de Jesus mesmo. Abençoadas. Vocês sejam abençoadas, que eu estou abençoada aqui. Eu não sei o que aconteceu com o meu ar aqui, que tá uma bênção. Tá caindo um 0 grau abaixo, sei lá. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sempre assim, recordista em dar mancada, mas eu me amo assim mesmo, tá? Sou a pastora Josiane Sanches, da comunidade cristã Shekinah. Estou muito feliz por ter você aqui mais uma vez. Vocês estão ouvindo? Olha, é assim, meu som voltando para mim mesma. Deu problema em todas as partes do som hoje. A internet não funcionava. Louvado seja Deus. Tenho certeza que essa palavra vai vir de impacto para vocês. Oi, Kátia, boa noite. Tudo bem com você? Tudo ótimo, né? Kátia, e todos vocês que da família Vietro e Lopes, muito obrigada pelo presente, viu? Já tô usando, eu só não verguei o pé, porque ontem eu fiz tanto exercício com as crianças aqui, no improviso da live, que hoje eu tô arrebentada. Ó, que eu não pulava aquele jeito. Então, muito obrigada pelo presente, obrigada a todos que eu não respondi as mensagens ainda, porque eu passei o dia todo montando a ministração de hoje, tá? Da Lia, porque é importante não faltar nada de informação. Mas eu agradeço a todos, eu amei o presente, tá? Larissa, obrigada, eu amei também, viu? Deus te abençoe. Vamos lá então, antes de eu começar, eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos, que eu quero orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu apresento a vida desta mulher agora diante do teu altar, Pai. Entra agora, Pai, na casa dessa mulher, aonde ela estiver, Pai. Toca no mais profundo, Senhor, mais profundo da vida dela. Em nome de Jesus, que ela seja alcançada pelo Senhor. Abre, Pai, a visão, abre a audição, abre o coração para que ela possa receber mais e mais do Senhor. Que ela tenha realmente, Pai, alcançado o conhecimento para aquilo que vai ser ministrado hoje, Senhor, em nome de Jesus. Eu sei, Deus, que esse estudo nós estamos fazendo com tanto amor, Pai, para que as mulheres aprendam mais aquilo que as mulheres da própria Bíblia têm para nos ensinar. Então, Senhor, abre o coração de outras mulheres para que elas se juntem a nós. Ah, Deus, o conteúdo é tão bom, Pai. E quantas pessoas estão perdendo essa oportunidade? Então, juntamente eu e as mulheres que estamos aqui agora, Pai, nós colocamos diante do Senhor que outras mulheres se juntem a nós, para que outras mulheres sejam alcançadas pela Tua palavra, que outras mulheres sejam alcançadas pela Tua presença, Senhor, e pelo Teu conhecimento. Que não haja interrupção durante essa live, nem da nossa parte na gravação. Eu te agradeço porque o Senhor permitiu que funcionassem as redes sociais, atrasada, mas funcionaram. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida de cada uma dessas mulheres, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor é o centro de tudo aquilo que nós vamos pregar hoje. O Senhor é o nosso convidado de honra. Assente-se no nosso meio e fica conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Boa noite para Kátia, boa noite para Alessandra, boa noite para Stephanie, boa noite para minha mãe.
foram as pessoas que eu vi. Boa noite para Raquel. São as que eu vi aí enquanto eu estava orando, um olhinho aberto, outro orando, tá? Hoje nós vamos falar sobre Lia. Quem foi Lia na história bíblica? Uma mulher pouco valorizada. Oi, Jane, seja bem-vinda. Oi, Malu, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Meninas, vocês estarão concorrendo na live de hoje, no final também. Quem compartilhar no seu Face, quem compartilhar nos grupos, vocês estarão concorrendo também a um presente, uma caixinha muito boa de sabonete, tá? Da Natura. Então, nós recebemos, veio sem embrulhar, então eu não tô aqui com ele na mão. Mas está guardadinho ali, nós recebemos uma oferta, está guardadinho ali para o sorteio. Amanhã, meio-dia, eu já posto mostrando quem foi que ganhou. Então, participa com a gente. Muito amém, participa, tem dúvida, pergunta. Isso é um curso, então você pode ter dúvidas. Pergunta suas dúvidas, ok? Eu aconselho até vocês a ter um caderninho para ir anotando. Porque aquilo que eu estou pesquisando e trazendo para vocês são coisas que eu tenho certeza que vai edificar a vida de vocês. E eu mesma sempre passei batida por tantas dessas mulheres. E hoje que eu comecei, agora que eu comecei a estudar profundamente cada uma delas, eu estou assim maravilhada. Lia, até alguns anos atrás, eu achava que ela era má, que ela era a vilã da história. Sempre pensei isso por anos. E de uns anos pra cá, quando eu aprendi que Lia não era a vilã da história, enriqueceu mais a minha vida. Mais alguém de vocês achava que Lia era a ruim da história? Que ela estava lá só para atrapalhar o romance de Raquel e Jacó? Boa noite, Mariana. Boa noite, Jaque. Meninas, obrigado pelo presente. Eu amei, já estou usando, tá? Ai, o cupcake tava bom. Preciso daquela receita, Jaque. Tava muito bom. Vocês sabem que eu não sou amiga de doce, mas quase que eu enganei o pastor e comi mais. Mas eu resisti à tentação porque eu sou uma menina de Deus, tá? A gente dividiu direitinho, mas que deu vontade de Deus. Então nós vamos falar hoje sobre Lia. Se você quiser, pega correndo um caderninho aí, vai compartilhando, vai curtindo, vai comentando. E amanhã sorteio meio-dia, ok? Muito bem, Lia foi a primeira esposa de Jacó. A primeira esposa de Jacó foi Lia. Não de uma maneira muito convencional, não por um noivado, não tiveram tempo de noivado, nada disso. A semana passada nós falamos de Raquel e eu expliquei para vocês como que o pai delas fez uma coisa, um acordo ali entre os três e Jacó foi enganado, tendo que casar-se com Lia. Mas eu quero contar para vocês a história da Lia antes desse amor de Jacó por Raquel. Lia foi uma menina que ela teve a mãe por perto, mas deve ter perdido a mãe muito nova. Ela cresceu numa casa sob a sombra de um pai que infelizmente ele estava o tempo todo tentando usurpar, levar vantagem sobre as outras pessoas. Um pai que era um larápio, um 7-1. Ela foi criada com irmãos, onde ela tinha que ter a responsabilidade. Ela era a irmã mais velha. Ela tinha uma irmã que era extremamente bonita e ofuscava a presença dela. Ela foi criada num lar praticamente disfuncional. Por quê? Porque ela tinha que ser a responsável ali dentro daquela casa. Um dia, Lia estava ali. Sua irmã havia saído cuidar das ovelhas do pai. O serviço que ela tinha com as ovelhas ela já tinha terminado. Ela estava dentro da casa dela, limpando a casa, preparando o jantar, quando ela vê a irmã dela. Ela ouve de longe a irmã dela gritando: pai, 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 corre! O filho da sua irmã está aqui. E ela então fica atenta. Chegou visita.
Eu imagino Lia, se ela estava realmente ali preparando o jantar, eu imagino que ela correu e foi ver se tinha mais comida para mais visitantes. Vai que não tivesse uma pessoa só, poderia ter mais. O pai dela, quando ouve essa notícia, larga tudo que está fazendo e também corre ao encontro de Jacó. E ela ali, atarefada, é visita, mas ela não tinha noção de quem seria. Toda mulher, quando ela não tem compromisso com ninguém, ela vê um homem da mesma idade, quando ela está descomprometida, não tem nenhum relacionamento, e naquele tempo as mulheres acostumavam casar-se bem cedo, tanto que ela era mais velha que Raquel. E ela não era casada ainda. Então, quando Jacó entra, eu imagino que o coração dela deve ter dado aquela acelerada assim. Uau, que bonitão! Mas ela percebeu rapidinho que ele só olhava para a irmã dela, como sempre, né? Todos os olhares iam para a irmã. A Bíblia diz que ela tinha olhos tenros. Tenro significa delicado, significa frágil, significa partido. Então, não dá para ter uma boa interpretação aqui se ela tinha os olhos, se ela era vesga, se ela tinha os olhos azuis, porque ali o costume era olhos negros, castanhos. Não dá para interpretar bem o que é que significa isso. Em vários comentários nós não chegamos numa conclusão. Mas diz que ela tinha, uma marca dela seria os olhos tenros. Eu, como mulher, eu prefiro imaginar que ela tinha os olhos meigos, ela tinha uma pureza no olhar, mas não tinha beleza física. Mas a irmã dela tinha beleza física. A irmã dela tinha postura, tinha corpo, tinha sorriso, tinha cabelo bonito. E nós vemos aqui que então Jacó começa a olhar para a irmã. Ele ficou ali 30 dias e por 30 dias ela se portou muito bem, ela se comportou muito bem, ela tratou muito bem Jacó. E Jacó começou a trabalhar com seu pai. Labão, um homem de negócios, aceitou de pronto a ajuda de Jacó. Só que quando terminou esses 30 dias, ele foi para oferecer um salário para Jacó. E Jacó então aproveita aquele momento e pede a mão da irmã dela em casamento. Como ele veio sem dinheiro nenhum, ele então faz o quê? Ele oferece 7 anos de serviço sem remuneração em troca da mão de Raquel. Labão, que não é tolo nem nada, não entregou a mão de Raquel de imediato. Ele fez com que Jacó trabalhasse 7 anos sem receber nada para entregar a Raquel. Até aí, tudo bem. Jacó estava dando um super dote pela vida de Raquel, pelo casamento. Só que aquele momento, aquela situação, foi passando 1 ano, 2, 3, 5, 7 anos, até que completaram-se os 7 anos. E Jacó então aproveita que a família toda está reunida e ele fala, ele torna a cobrar, escuta, e o nosso acordo. Já cumpri o tempo e eu quero me casar com a minha esposa. Eu imagino que Lia deva ter se alegrado pela sua irmã, até porque, como ela era mais velha, com certeza ela tinha aquele carinho de mãe, aquele cuidado de irmã mais velha. Vemos Lia então já se preparando e o pai então resolve marcar um banquete. Vamos fazer um banquete para comemorar. E eu imagino aqui, eu gosto de ler a Bíblia imaginando a cena do que aconteceu, e eu vejo Lia correndo com os preparativos, vendo qual seria o animal que seria morto, qual o tempero que seria usado, se tinha bebida, se não tinha bebida. E eu fico imaginando aqui Lia correndo com os afazeres, ajudando Raquel a confeccionar o seu vestido. Quando chega na noite, antes do casamento, Labão chama as duas no quarto, no secreto, e fala: Raquel, você é a filha mais nova e você não vai se casar amanhã. Lia, você vai colocar o vestido dela e vai entrar para o casamento com Jacó.
Eu até disse que pode ter havido uma paquera no começo, mas Lia estava consciente que aquele era o marido da irmã. Naquele tempo, filhos não questionavam pais. Nós sabemos que ela não era uma criança, mas ela não questionou o pai nem Raquel. Ambas poderiam ter contado para Jacó antes. Muitas pessoas veem, tipo, por que Lia fez isso? Por que ela não saiu fora? Por que ela fez o que o pai mandou? Até Raquel poderia ter contado para Jacó a trama que estava sendo montada em cima dele. E Raquel também se calou. Lia então se prepara, coloca a roupa de Raquel. Eu imagino que elas deveriam, filhas do mesmo pai, da mesma mãe, deveriam ter o mesmo porte físico. Então, a ordem era: Raquel fica no quarto o dia todo, Lia sai para que se apresente no meio das pessoas na hora do casamento. Não foi difícil, normalmente a irmã fica ajudando a outra, não sai durante a festa, só vai se apresentar na hora de oficializar a cerimônia. Então entra Lia, vestida, naquele tempo era o costume de cobrir o rosto, e esse cobrir o rosto, o véu não era tão fino, não dava para ver a aparência, só dava para ver a silhueta do corpo. Ela entra então, se apresenta, e ali Jacó já olha com amor, imaginando que é a irmã. Jacó então, mergulhado na alegria de realizar o sonho dele, de casar-se com a mulher amada, Jacó bebe, se embriaga, festeja, se alegra. E ela ali, eu fico imaginando o coraçãozinho dela apertado. Ele não sabe o que eu estou fazendo. Por que meu pai está fazendo isso? Imagina para ela como mulher o sentimento que ela carregou nessa hora. Eu consigo imaginar assim: Lia se sentindo usada, Lia se sentindo vendida, tanto que mais pra frente, acho que no versículo 30 ou 32, por aí, ela vai falar, ela fala assim, no capítulo 30 ou 32, ela fala assim: o meu pai, nós fomos vendidas, e o valor que foi recebido, meu pai ficou para ele, gastou tudo. Então ali ela se sentia vendida, ela sentiu que ela era um objeto. Imagina uma filha passando por isso. Se não bastasse isso, era praticamente o pai dela dizendo assim: eu tenho que fazer isso porque você não é capaz de arrumar um marido. Você não é mulher para arrumar um marido sozinha. Então eu tenho que dar uma mãozinha. Eu quero que vocês pensem um pouquinho como que Lia se sentiu nessa hora. Eu não imagino a dor que ela sentiu. Porque ela estava ali sendo julgada como incompetente pelo pai, sendo colocada como um objeto, assim como a irmã dela. O que ele queria era a mão de obra de Jacó. Ele sabia que aonde Jacó estivesse, a bênção do Senhor estaria sobre ele. E o que ele colocasse as mãos, ali seria abençoado. Por isso os animais estavam aumentando, as riquezas de Labão estavam aumentando nesses 7 anos. Jacó então, assim que o sol se põe, entra a noite, o escuro vem, Jacó toma Lia pela mão, leva ela para a tenda e ali ele faz amor com ela. Ele dorme, baseado no tanto de bebida que ele havia consumido. E Lia, eu imagino que nessa hora ela deve ter chorado, porque ela amou Jacó. Ela se entregou para ele com o coração. E aí, ali eu tenho certeza que ela não sabia quais eram os próximos passos que o seu pai daria. Porque ela vai dizer: mas agora eu vou ter que competir com a minha irmã, vai ser uma competição. Elas começaram a competir entre si. Se ela não tivesse sentido, o amor por ele, ela não estaria competindo com a irmã. E ali então começa uma disputa. Quando Jacó acorda, ele olha para o lado, e eu fico imaginando que a pessoa quando bebe muito,
Seja bem-vinda, Isabel. Muito bem-vinda. Fica aqui com a gente, tá? Nós estamos falando sobre a Lia hoje. Eu vi que mais alguém desejou feliz aniversário para mim. Muito obrigada, que Deus abençoe, tá? Eu não tô respondendo para não perder o ritmo da história. Eu fico imaginando Lia ali, esperando aquele marido acordar. Quem já viu uma pessoa bêbada sabe que ele acorda com a cara toda torta no dia seguinte, aquele mau hálito de álcool. Eu sei que a pessoa que bebe acorda meia sonolenta, não gosta de barulho, né? Aquela vontade de tomar água. E eu imagino Jacó abrindo os olhos, olhando para ela. O que você está fazendo aqui? Imagina a dor da Lia nessa hora. Vendida pelo pai, passou uma vida inteira tendo que cuidar da família. Vendida pelo pai, numa condição que não era para ela, usando um vestido que não era dela. Tanto que você vai ver depois que a irmã que sonhou planejando todo o vestido não usa o vestido. Ela só vai, eles oficializam a união. Quer dizer, aquele vestido não era dela, o sonho não era dela. Ela estava, de certa forma, usurpando o sonho de outra pessoa. Não porque ela queria isso, mas porque foi um plano do pai. Eu imagino que tanto na hora que ela fez amor com ele, ela deve ter chorado por tudo isso. E quando ele olhou para ela e viu quem estava deitado do lado dele, a reação dele não foi das melhores. E mais uma vez, Lia então se sente rejeitada. Que triste saber que uma mulher, quanto ela estava sendo usada no meio de tudo aquilo ali. Quantas dores, sofrimento ela estava tendo naquele momento. E eu, como muitos pastores já pregaram, como que Jacó olhou? Eu já preguei desse jeito. Ai, credo, o que essa coisa está fazendo do meu lado? Mas quando você vai ler a Bíblia com olhos de amor, você se coloca no lugar do outro. A gente, quando pensa num casamento, a gente, quando pensa em assumir uma responsabilidade, a gente tem sonhos, a gente sonha em ser feliz para sempre, a gente sonha. Quem é casado sabe, você sonha com o seu vestido de noiva. Quem vai fazer uma formatura, esquece casamento. Se você vai fazer uma formatura, você sonha com o vestido que você vai usar na formatura. Se você vai numa festa, você sonha com o vestido. E não tem coisa pior, a gente aluga, mas mesmo assim a gente escolheu. Ali ela não teve escolha nenhuma. Lia, então, eu imagino que enquanto ela senta ali no cantinho dela e chora, Jacó vai de encontro com o pai dela, e não deve ter sido uma conversa muito fácil, porque ele chama o pai dela de trapaceiro. Por que você fez isso? O Jacó chama Labão de trapaceiro, e nessa hora, Jacó diz: aqui na nossa terra não é costume a filha mais nova casar-se antes da mais velha. Eu creio que Deus permitiu isso para que ele lembrasse quanto ele era frágil. A bênção estava sobre ele, mas ele tinha que lembrar que ele tinha roubado a bênção do irmão mais velho. E eu vejo assim que Labão, assim, ele fala assim: tudo bem, mas está errado. E Labão, que já tinha os seus planos pré-determinados, ele diz o quê? Você pode ficar com Raquel, trabalhe mais 7 anos de graça para mim. Jacó não pensou 2 vezes. E o acordo foi que 1 semana depois ele teria o casamento oficializado com Raquel. Lia nessa hora então entendeu os planos do pai. Raquel também. Raquel já tinha chorado tudo que tinha direito, porque ela não sabia quais eram os planos do pai. Enquanto Lia já estava chorando tudo que tinha direito, porque não estava no lugar adequado e estava se sentindo humilhada no meio de tudo aquilo. Mas ela aprendeu a amar Jacó. O coração dela se rendeu a Jacó. Vemos então que essa irmã começa entre elas uma competição entre Lia e Raquel.
O Senhor viu o sofrimento de Lia. Ele reconhecia quem Lia significaria na vida de Jacó. E ele reconheceu o sofrimento dela. E ele deu um filho. Esse primeiro filho chamou Rúben. E ela diz assim: esse filho atendeu a minha aflição. Deus ouviu minha aflição e atendeu, me dando um filho. A alegria veio e ela falou assim: esse filho é bênção. Deus me ouviu. E ela achou então que o marido estaria mais próximo a ela. Por quê? Porque ela tinha consciência. Eu quero que você preste atenção nesse pulo do gato. Ela tinha consciência que Jacó tinha uma promessa sobre a vida dele, onde a família dele iria povoar a terra, onde a família dele, da família dele, sairiam as tribos de Israel. Ela tinha consciência disso. E se ela fala que Deus ouviu a aflição dela, significa que ela orava e orava muito para Deus. Ela realmente queria muito a presença de Deus e ela queria cumprir o propósito. Ter filhos significava cumprir o propósito que tem na vida do meu marido, daquele homem que eu amo. E ela achou então que Jacó iria dar atenção para ela, mas não aconteceu. Não demorou muito tempo e ela fica grávida novamente e nasce seu segundo filho, Simeão, que ela torna a dizer: o Senhor viu o quanto eu estava sendo desprezada. Entre o nascimento de um e o nascimento de outro, Jacó não deu atenção para ela. Continuava com seus olhos somente na irmã. Lia mostra aqui uma dor e um sofrimento intenso. Até que ela fica grávida pela terceira vez. E nasce Levi. E ela tinha esperança aí que Jacó, a partir desse terceiro filho, enquanto que a irmã dela não tinha nenhum, ela tinha esperança que esse terceiro filho seria aquilo que realmente iria unir o marido. Que ele realmente, depois disso, ficaria mais próximo a ela. Imagina para Lia o conflito interno que ela tinha. Ela podia dar filhos para ele, ela tinha uma irmã que ela amava, mas ela tinha o homem que ela amava. Raquel, se nós formos olhar bem, a gente vai ver que em todo tempo ela estava numa luta desenfreada. Ela estava mais pensando nela mesma. Tanto que teve um dia que Lia ouviu uma discussão. E pela primeira vez ela viu Jacó exaltando o tom de voz para falar com Raquel. Ela ouve Raquel gritando: eu quero filho, senão eu morro. E Jacó então alterou o tom de voz e disse assim: eu não sou Deus para te dar filhos, eu não tenho culpa de você ser estéril. Eu não acho que Lia se agradou com isso, nem um pouco. Eu não acho. E nós vemos então que Raquel então naquele dia, no desespero desenfreado de prender Jacó, ela entrega então a sua serva Bila. Porque naquele tempo, quando uma serva tinha filhos, não era da serva, era no caso seria de Raquel. E essa serva tem 2 filhos. Como havia ainda nessa situação toda, só que antes disso, eu quero que vocês prestem atenção. Lia teve um outro filho, antes de ela ouvir essa discussão. O nome desse filho era Judá. Marca aí na sua cabeça, Judá. E quando nasceu Judá, aconteceu uma coisa incrível. Porque ela já não estava mais pranteando, ela já não estava mais chorando. Quando nasce Judá, a palavra de Deus diz que ela disse: eu te louvo, Senhor. Aquele filho, ela era a alegria dela. 4 filhos. 4 filhos. Ela então tem 4 filhos de Jacó. E o 4º filho ela chama de louvor, alegria, adoração, contentamento. Judá. Guardou esse nome? Judá, louvor, agradecimento. Vemos então que depois dessa discussão, entrega sua serva e ela tem mais 2 filhos. Quando Lia percebe que mesmo assim Jacó não estava dando atenção para ela,
mas ela estava feliz com os filhos dela. Porque quando nasce o quarto filho, ela diz assim, tudo bem, ele não me ama tanto, mas Deus me presenteou com filhos. E ela reconhece aqui o poderio de Deus, ela reconhece aqui a bênção que estava sobre a vida dela, porque ela estava gerando a geração eleita pelo Senhor. É ela que estava gerando os filhos que seriam herança da promessa do Senhor. Aqui ela já estava mais suave, mais serena. Mesmo assim, como a irmã deu a serva, ela também vai lá e entrega Zilpa, também sua serva, que teve mais 2 filhos. Um dia, Lia estava na porta ali da tenda, quando seu filho veio correndo ao encontro dela, trazendo mandrágoras, que é um afrodisíaco e um alucinógeno. Raquel, quando viu, veio de encontro e falou assim, olha, eu quero essas mandrágoras, porque ela achava que com aquilo ela iria engravidar. Mas Lia foi esperta, ela foi uma empreendedora. Ela falou assim, mas eu vou dar de graça isso daí para você? Olha a importância que Raquel estava dando para tudo aquilo, que ela falou assim, me dá isso e você pode dormir com meu marido, sem problema nenhum. E Lia, quando chega, ela fala assim, hoje não, benzinho, não é naquela porta, é nessa. Tô podendo hoje. Lia não era fraca. No meio de toda a dor, de todo o sofrimento, de tudo aquilo que ela havia passado, Lia aprendeu a ser uma guerreira. E ela defendeu aquilo que ela acreditava. Engravidou. Mais uma vez. E vemos aqui que Lia, então, tem mais 3 filhos. Depois disso. Issacar, Zebulon e tem uma filha também, que é a Diná. Enquanto isso, depois de muito tempo, ainda Raquel engravida. Tem o seu primeiro filho, José, que foi imperador do Egito, mas antes disso sofreu muito, tá? E ela tem mais um filho, que é Benjamim. Quando nasceu José, tá, agora a Raquel tem o que fazer, vai ficar tudo bem, Jacó então vai ter mais filhos. Agora ele tá mais feliz, pronto. Mas não. Jacó passou a tratar com diferença os filhos de Lia, mimando o filho de Raquel. E José, que estava ali, ele tratava com tanta diferença e deixava muito claro, eu trato melhor esse filho, porque ele é filho de Raquel, a mulher que eu amo. Imagina a turbulência que ficava na cabeça dessas crianças. Deus não se agradava com essa coisa de 2 esposas. Tanto que futuramente foi arrancado, foi tirado de circulação essa ideia. Mas nós vemos aqui que os conflitos que existiam ali. Ele dá uma túnica colorida e os irmãos têm raiva. Eu fico imaginando o quanto que Lia sofria e eles viam o sofrimento da mãe. Eles estavam vendo o sofrimento da mãe. Aquilo ali foi mais um baque para Lia. Não por Jacó, por José, ele não tinha culpa de nada disso. Mas porque ela estava vendo seus filhos também serem rejeitados. Então ela foi presente na vida dos filhos. Estamos vendo uma mulher forte, guerreira e que não desistiu. Quem de nós mulheres nos dias atuais que suportaríamos isso? Ah, pastora, mas hoje a gente não tem que ficar engravidando para trazer gerações, a gente não tem que aguentar tudo de homem. É o que as pessoas vão falar. Mas imagina viver só um pouquinho do que Lia passou. Só um pouquinho. Nós vemos tantas dores no meio disso tudo. Lia tem os seus filhos. Quando assim que José nasce, Jacó quer ir embora. E ele vai lá conversar com Labão, mas Labão diz assim para ele, não, você tem sido bênção na minha vida. Onde você coloca a mão, tudo prospera, tudo vai para frente, tudo fica bem. Então faz o seguinte, fica aqui comigo e nós vamos fazer um acordo. Você vai trabalhando e eu vou te pagando um salário para que você possa juntar um patrimônio. Jacó então faz um acordo, só que desse acordo,
pensando no acordo, Jacó estaria ali só perdendo, tá? Ele ia ficar com uma parte muito pequena, mas Deus abençoava Jacó em tudo que ele fazia. Multiplicou e ele conseguiu muitas servas e servos e muitos animais. Ele ficou muito bem financeiramente. Um dia, Deus falou para Jacó: agora chegou a hora de você partir. E ele aproveitou que Labão estava com os filhos tosqueando as ovelhas, juntou suas esposas e disse assim: vamos, chegou a hora, chegou o tempo de nós partirmos daqui. Raquel, falei a semana passada, foi lá e catou os ídolos. Lia não, Lia ela catou os filhos. Lia cuidou dos filhos. Mas agora vocês vão ver mais um golpe que Lia levou. Mais um. Vamos, o pai chega, o pai quer vistoriar tudo. Eu imagino que ela já toda constrangida, já deixou vistoriar tudo. A irmã então disse que não poderia e escondeu os ídolos. Labão aceitou, fizeram um acordo, ele abençoou todo mundo e todo mundo foi feliz. Embora. Só que chegou a hora de Lia conhecer o irmão de Jacó. E ela sabia de tudo, que Jacó havia roubado a bênção e que o irmão queria até matá-lo. Então existia um risco de ir na presença de Esaú. Existia esse risco. E aí vem a parte melhor. Jacó, um homem de Deus, fez o quê? Na frente vão os servos. Em seguida vai Lia e os filhos dela. Por último, eu quero que vá Raquel. Porque se acontecer uma briga, vai morrer os da frente primeiro. E por último, dá tempo ainda de Raquel fugir. Então Lia, o tempo todo ela estava recebendo o confronto da rejeição. O tempo todo ela era rejeitada. Quando a gente fala isso, talvez você pense só casamento, mas não estou falando em casamento. Para nós temos que olhar que isso é uma circunstância difícil. Talvez você não seja rejeitada no seu casamento, mas seja rejeitada pelos pais, pelo patrão, pelo pastor, pelas amigas. Você pode estar vivendo a mesma história, só que de uma outra maneira. Ela vai, eles se encontram, tudo fica bem e eles vão e seguem o caminho deles. Raquel fica grávida de novo. E Raquel então tem o seu segundo filho, Benjamim. Só que na hora do parto, Raquel morre. E Benjamim fica como sendo mais uma joia preciosa de Jacó. Ele tratava muito bem. Quando José desapareceu, que veio a conversa de que José havia sido comido por animais, ela chorou junto. Aquelas crianças eram criadas todas juntas. A criança não tem culpa do relacionamento errado dos pais. Mesmo que os irmãos tinham ciúmes de José. Mesmo que acontecia isso. Ela chorou junto à morte de José. E ela viu a dor que Jacó carregou no coração. Com Raquel morta, provavelmente ela e as servas foram que cuidaram de Benjamim. Vemos uma mulher que mesmo no meio da dor, ela não deixou de fazer as suas obrigações. E vemos aqui uma mulher que dedicou o resto da sua vida ao lado de Jacó. E a palavra de Deus nos deixa que quando Jacó foi para o Egito, quando Isaac foi para o Egito, Isaac já tinha morrido, quando Jacó foi para o Egito, ao encontro de José, é que ela morreu. E ela foi enterrada com os parentes, com a família de Jacó. Essa mulher durou muitos anos. E muitos anos, eu não sei, a Bíblia não fala como Jacó passou a tratá-la. Mas dá a entender que ele passou por um luto constante. Por quê? Quando Benjamim se apresenta diante de José como o governador do Egito, eles dizem assim: nós não podemos trazer Benjamim.
José pede que traga, né, Benjamim. Ele fala, nós não podemos porque Benjamim é o filho da mulher amada. E já perdeu um filho, se perder outro, meu pai não aguenta. Então, anos se passaram e o seu pai ainda conservava o luto. Ainda conservava o luto. O que nós podemos tirar de lição de tudo isso? Quais são as lições que Lia nos apresenta? O que você aprenderia no meio disso tudo? Talvez você fosse uma pessoa frustrada, perturbada, amargurada, que queria brigar com todo mundo. Não é o que nós vemos em Lia. Não é isso que nós presenciamos em Lia. A primeira coisa que eu marquei aqui é que Lia foi persistente naquilo que ela acreditava. Ela acreditava que se ela teve a oportunidade de gerar os filhos da promessa, o Senhor iria honrá-la. Qual é o filho da promessa que tem na sua vida e que está tão difícil de você alcançar? Talvez o filho da promessa seja uma bolsa de estudos, está difícil. Talvez seja um ministério que você sempre sonhou, eu quero pregar a palavra, eu quero cuidar de uma criança, eu quero simplesmente poder trabalhar. Esse é o seu filho da promessa. Você tem uma promessa de que aquilo é para a sua vida, mas está difícil demais. Está tendo rejeição das pessoas. E eu quero que você entenda, quanto mais rejeitado você for, mais Deus está no controle. Não desista dos teus sonhos. Não desista dos teus sonhos. Lia foi persistente. Ela aguentou muito desaforo. Ela aguentou muita rejeição. Ela aguentou muita coisa que qualquer outra mulher talvez não passaria. Persista. Qual é a sua promessa? Qual é a sua promessa? Falar de um casamento. Muitas pessoas falam assim, mas eu não vou assistir as lives sobre as mulheres porque só fala de família e casamento. Não, é de sonhos que nós estamos falando. É de projetos que nós estamos falando. Ela tinha um sonho e ela lutou por esse sonho. Qual é o seu sonho? Você tem persistido ou pensando em desistir? Qual é? Lia também reconheceu a presença de Deus. Ela conseguiu perceber que no meio de tudo aquilo estava Deus. Quando você passa por uma luta, você reconhece a presença de Deus? Você consegue ver que mesmo na hora da lágrima tem propósito aquilo ali? Eu vou falar a verdade para vocês, como mulher. Às vezes no meio da luta, eu falo assim, Deus, o senhor não está vendo, não? Na hora que vem, eu penso, eu falo, Deus, o senhor não está vendo o que eu estou passando? Eu estou sendo humilhada, eu estou sendo rejeitada, eu estou passando por isso de novo. O que o senhor quer me ensinar? Mas eu aprendi uma coisa muito forte. Isso não foi lendo a Bíblia, não. Foi numa condição terrível que eu passei, que foi a pior fase da minha vida. E um dia que eu estava chorando e dizendo assim, Senhor, eu sou a vítima disso tudo. Por que o Senhor está permitindo que essas pessoas me tratem assim? E Deus me falou. Eu endureci o coração do faraó. E aí eu fui ler a Bíblia. E aí eu fui ver o que Deus estava tentando mostrar para mim. E Ele me mostrou, e ficou muito claro, que a luta que eu estava passando eram pessoas que estavam se levantando contra mim, para que eu tomasse uma direção, e essa direção iria me levar a Canaã, que é o que eu vivo hoje. E eu não acho que é errado você ter o seu dia de chorar, de se sentir vítima, não é errado. O errado é você não reconhecer que Deus está até naquilo ali. Pergunta para Deus, o que o Senhor está tentando me ensinar? Por que o Senhor está permitindo que eu passe por isso? Tem alguma coisa que eu não aprendi ainda? Fala com Deus. Fala sempre com Deus. Procure Deus em oração. Lia ficou muito tempo ali falando.
Tanto que cada filho seu ela vai falar sobre isso. Ore, conversa com Deus, apresenta para Ele suas lágrimas. Apresenta para Deus as suas dores. Não vá contar para o outro, conta para Deus. Eu tenho falado muito sobre isso. Esteja sempre, sempre, sempre determinada a vencer. Lia não parou no meio do caminho. Ela não falou para ele assim: olha, Jacó, já que você não quer ficar comigo, então vai ficar lá com a outra. Fica lá. Você me rejeita. Você quer agora vir aqui no bem bom e vai achar que tá podendo. Passa o dia inteiro me rejeitando, não dá nem uma cafungada no meu cangote e agora vem aqui querer falar comigo desse jeito e falar: vamos fazer amor, bem. Eu tenho certeza que vocês nunca disseram isso pro marido de vocês. Você não brigou comigo o dia inteiro. Ela não fez isso. Ela falou assim: não, eu vou vencer essa batalha. Eu vou vencer, porque a prioridade dela era Deus. A prioridade dela era Deus, a promessa que Deus tinha. E ela sabia a importância desses filhos. Ela sabia a importância desses filhos. Não era só gestação, não era nada disso. Eram promessas. Se você é mãe, seu filho, independente de como ele entrou na sua vida, ele é uma promessa de Deus. Talvez aí nas suas mãos tenha um grande missionário, um grande pregador, um grande advogado, um grande médico, um cientista, e você não sabe. Seu filho é um filho da promessa. O seu filho é um filho da promessa. E sabe o que eu vi? A palavra de Deus diz que ela tinha olhos tenros, e a gente fica na dúvida, mas ela não deixou de enxergar aquilo que Deus tinha de melhor para a vida dela. Ela não deixou de enxergar as promessas de Deus para ela. Ela também não deixou de investir na hora que ela teve oportunidade. Peraí, você quer as mandrágoras, coleguinha? Leva as mandrágoras. Marido, fica comigo. Ela era uma boa comerciante e mostrou para Jacó que ela mandava naquela situação. Independente de você amar ela, o negócio foi feito. Hoje você é meu, gatão. Entenda isso. Lia não se abateu. Ela continuou. Ela continuou. Ela continuou. E ela vai ser recompensada de uma maneira sublime. Procure sempre deixar um bom testemunho. Lia nos deixa um bom testemunho. Ela deixou um testemunho de perseverança e ela foi chamada de uma das mães de Israel. Lia não desistiu. Seja lá o que você estiver passando, não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. O que você tem vivido que às vezes você pensa em largar tudo e parar? Seu casamento? Seu filho problemático? Seu ministério? Seus estudos? Seu emprego? Seus projetos? O que está difícil hoje para você e você tem vontade de largar tudo? Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que Deus está te ensinando nessa hora. Não desista. A bênção vem. Pode ter certeza que a bênção vem. E eu achei algo assim tremendo quando a gente começa a estudar e buscar. E eu quero provar para vocês que nos finais dos tempos Jacó deu valor para Lia. Jacó aprendeu a amar Lia antes da morte dele, antes da morte dela, que ela morreu primeiro. Ele aprendeu a amar. Como você sabe disso, pastora? Sabe por quê? Porque quando ele morreu lá no Egito, ele pediu uma coisa, que quando os ossos dele fossem tirados daquele lugar, eles deveriam ser sepultados junto com os ossos de Lia. Ele não teria ficado pensando tudo isso se ele não tivesse amado Lia. Ele largou ela na terra dele, morreu, tô livre.
Agora eu quero ser enterrado com Raquel. Aqui prova que ele aprendeu a amar Lia. Ele amou sim Raquel. Foi um amor assim tremendo. Mas ele aprendeu a dar valor para a mulher que estava ao lado dele. Ele aprendeu a seguir até mesmo os conselhos de Lia. Ele passa então a admirar Lia. Raquel deu José para ele. E José foi um grande imperador, ele foi um instrumento para aquela família ser salva da fome. Mas também nós vimos aqui uma família que acabou ficando aprisionada. Mas de Lia nasceu Judá. Da descendência de Judá nasceu Davi. E de Davi, Jesus Cristo, o Messias de Deus. Ela tinha uma promessa. Foi difícil, mas foi através da persistência dela que eu e você somos salvos. É através da persistência dela que eu e vocês somos saradas, somos renovadas. Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus que cuida de detalhes. Não se abata, não desista. Persista em tudo aquilo que Deus prometeu para você. Prometeu? É seu. E eu não estou falando só de filhos. Eu não estou falando só de filhos. Raquel foi sepultada em Belém. E ela no jazido da família, junto com Abraão, Sara, Jacó, Rebeca, Isaac e Lia. É lindo isso. É uma história de amor das avessas, mas é lindo. Se até hoje você pensava que Lia era a vilã da história, ela era a protagonista da história. E eu quero que você, seja lá o que você estiver passando agora, eu vou pedir para o pastor colocar um louvor. Enquanto esse louvor é tocado, não sai ainda, não sai ainda. Fica aí, persiste mais um pouquinho. Enquanto esse louvor é tocado, eu gostaria que vocês orassem. Entrega para Deus as dificuldades, os desafios, as lutas. Entrega para Deus tudo aquilo que está travando a sua vida. Agora, fala com Ele. Fala com Ele. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego a vida de cada uma dessas mulheres, Pai, nas Tuas mãos, Senhor. E assim como Lia foi perseverante e amada, transforma a vida delas hoje, Pai. Ela é pura e sincera, é fiel e inteligente, Sim, Deus. Eu creio, Pai, que cada mulher que está aqui comigo é uma mulher de Deus. Mas agir Oh, prudentemente. Deus Todo-Poderoso, amado de Deus. Ela sabe a hora certa de falar. Quando diz, não diz os pensamentos seus, pois a sua instrução vem lá do céu. É a mulher de Deus, mulher
sua casa, mulher de Deus. Ela confiantemente espera no Senhor, a mulher de Deus. Tem o brilho de Jesus no seu olhar, mas nunca aparece, ninguém vê. Ela age como exemplo de mulher, mulher de Deus. Que cada mulher de Deus seja tocada pelo Senhor hoje. Pai, em nome de Jesus, que tudo que estava trazendo dor, sofrimento, agonia, que tudo que estava trazendo para essa vida, pensamentos ruins, pensamentos de derrota, enfado, cansaço, caia por terra hoje, Senhor, e enche essa mulher de sabedoria, de simplicidade, de humildade e de bênção sem medidas. Eu abençoo a vida de cada mulher que está aqui comigo e dos homens também, que eu sei que eles assistem às lives, porque isso é um estudo e já vi que tem muitas pessoas sendo edificadas. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada um deles, que essa palavra seja para edificação da vida de todos aqueles que ouviram. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Eu desejo do fundo do meu coração que vocês sejam muito abençoadas, em nome de Jesus. Amanhã, meio-dia, nós estaremos fazendo sorteio. Eu vou verificar se você compartilhou. Algumas pessoas disseram que não sabe compartilhar. Curtir, tem embaixo assim do vídeo. Curtir, comentar, compartilhar. Clica ali em cima e desconfirmar. Vai para o seu Face, isso daí, ou no Face das pessoas que você acha que precisa dessa palavra. Isso não é um culto, isso é um estudo, tá? Então, convidem outras amigas, convidem outras mulheres. Quem fizer esse curso vai ser muito edificado. E boa sorte, muita bênção para vocês. Talvez você é a nossa ganhadora de amanhã. Fique atento, entra na página a partir do meio-dia. Beijo no coração de cada uma de vocês.